Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e inicio o nosso momento de reflexão agradecendo os amigos do Centro Espírita Discípulos de Jesus, lá em Senhor do Bonfim, na Bahia, que nos convidaram para estar aqui na noite de hoje com essa fala, né, com esse estudo a respeito do controle universal do ensino dos espíritos, esse texto extraordinário de Allan Kardec, que, como vocês vão ver nos slides agora junto comigo, ele consta. Deixa eu só tirar o banner para todo mundo poder ver. Não, vou ter que usar um outro esquema aqui. Ele consta de O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução número 2. Consta também da Revista Espírita de 1864, no mês de abril, mas como vocês estão vendo na seta vermelha, nós estamos usando como referência o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. A diferença é muito pequena, tá? Na Revista Espírita tem um parágrafo a mais de 2 linhas, quando Kardec vai dizer que já tinha abordado esse assunto num número anterior, mas a seriedade do assunto lhe pede, ou lhe solicita, vamos dizer assim, um retorno a esse assunto. Então, que a nossa fala seja útil para despertar nos amigos que vão assistir esse estudo essa vontade de entender esse método de Kardec. Eu quero agradecer, inclusive, vou colocar de novo, os meus amigos do Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Senhor do Bonfim, na Bahia, que nos convidaram para estar aqui e autorizaram, né, que alguns dias depois da publicação dessa palestra no canal deles, eles me autorizaram a plantar esse vídeo no meu canal também. Então, obrigado por essa permissão. Quando você estiver assistindo esse vídeo no meu canal, significa que mais ou menos uma semana antes, esse vídeo foi publicado no canal que vocês estão vendo aí, o canal do Centro Espírita Discípulos de Jesus, Senhor do Bonfim, na Bahia. E o trabalho é apresentado pela Valdineide Aquino, que é quem nos contata pelo WhatsApp. Aurimar Angelim também participa desse trabalho, vamos dizer assim, são os apresentadores dessa atividade. Então, obrigado pelo convite e vamos em frente, começando o nosso estudo. Então, esse slide nós já comentamos, né? Você pode encontrar esse texto em 2 lugares na obra de Kardec, e a seta apontando para a esquerda quer dizer que nós optamos pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira coisa que a gente quer comentar, gente, é que, na verdade, o título desse texto é Autoridade da Doutrina Espírita. Controle Universal do Ensino ou do Ensinamento dos Espíritos é um subtítulo, na verdade, mas o que nós queremos trazer é o seguinte: já que esse é o título verdadeiro, qual o sentido do termo autoridade? Será que está dizendo que a doutrina espírita é melhor do que os outros pensamentos que têm objetivos morais? E a gente foi entendendo que o sentido empregado por Allan Kardec para a palavra autoridade é aquilo que diferencia o espiritismo, porque todos os outros pensamentos de objetivo moral, que a gente geralmente chama de religião, mas aqui nós precisamos lembrar que Kardec não deu conotação de religião para a doutrina espírita, ele vai explicar o porquê na revista. Os outros pensamentos moralizantes, ou de cunho moral, que a gente normalmente chama de religião, eles vão girar ao redor de alguém, ou encarnado ou desencarnado. Então vai girar ao redor de um sacerdote. Os nossos irmãos da Igreja Católica têm toda uma hierarquia, que se nós considerarmos para cima, né, se nós considerarmos na crescente, no ápice vai estar o Papa, e o Papa para eles é infalível. Nós respeitamos, evidentemente, aqui não quero que soe como crítica, mas nós não vemos dessa forma, tanto que em 1870, se eu não estiver enganado, a Igreja Católica decreta a infalibilidade papal, ou seja, o Papa é o representante de Deus e, portanto, inspirado por Deus na sua fala, ele não pode ser falível. Então, esse é um dogma deles que nós respeitamos, tá? Então, veja que a Igreja Católica gira ao redor de um ser, e aí vem toda uma hierarquia abaixo dele. Os nossos irmãos protestantes têm os seus sacerdotes, e o critério de Allan Kardec nunca foi o da autoridade,
mais evoluído que fosse o espírito que escrevesse ou que dissesse alguma coisa através de um médium, por mais seguro que fosse o próprio médium, por melhor que seja um orador espírita hoje, tudo tem que ser filtrado com a máximo rigor. Esse é o termo que a gente precisa usar, tá? Então, se nós estivermos ainda, e infelizmente muita gente está nessa vibe do o fulano falou, tá falado, o que o fulano falou não se discute, nós não entendemos nada de doutrina espírita. Kardec tinha excelentes médiuns na época, nós nos lembramos aí, excelentes médiuns no sentido de capacidade mediúnica, não é no sentido de moralidade, tá? Só para entender bem, nós nos lembramos das irmãs Bodanas, nos lembramos de Hermance do Foro, nós nos lembramos do Sr. Dambel, médium do Espírito Erasto, nós nos lembramos do Sr. Rose, pelo qual Jesus escrevia, assinando o Espírito de Verdade. Então, Kardec tinha excelentes médiuns, tinha ali participando da construção da doutrina espírita, colaborando com as suas ideias, espíritos elevadíssimos, né? Nós nos lembramos deles aí, quando lemos o Prolegômenos, né, que é um texto do Livro dos Espíritos, e ao final desse texto, chamado Prolegômenos, que é uma introdução, uma forma de introdução ao livro, né, os espíritos assinam, né? Então nós gostamos muito dos textos de Erasto, São Luís, Santo Agostinho, Hahnemann, Lacordaire, João Evangelista, Sócrates, o próprio Erasto não se assina ali, Paulo de Tarso. Então veja, Kardec tinha grandes médiuns, espíritos elevadíssimos, e mesmo assim o critério dele não era o da autoridade. Então, se nós tivermos hoje pautados no critério de autoridade, dizendo que esse ou aquele médium, esse ou aquele espírito são infalíveis, significa que nós não entendemos grande coisa do critério de Allan Kardec. Daí a necessidade de estudarmos esse texto que os amigos estão vendo na tela, que é Kardec fazendo um movimento de filtragem do que não era individual, do que era coletivo, do que era maior, daquilo que vinha. Ele mesmo vai dizer aqui durante o texto, esse slide nós não pegamos para comentar aqui, mas ele chega a dizer que ele recebeu comunicações de mais de 1.000 centros espíritas sérios. Ele tinha milhares de textos, ideias diferentes para fazer a filtragem. Então, a doutrina espírita, do jeito que nós a conhecemos na obra de Kardec, não nasce da ideia específica de ninguém, nasce de um todo que foi filtrado criteriosamente por Kardec, e a maior parte dos critérios, ou pelo menos a síntese desses critérios, nós vamos conversar com vocês na noite de hoje. Então vamos começar a entender o texto de Kardec. Ele diz assim: nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo. Então esse é o primeiro fator. Depois ele vai falar também que essa universalidade é a causa de tão rápida propagação. Mas vamos pensar primeiro nessa força, né? Ou seja, não girar ao redor de um pensamento, de um ser, independente de estar encarnado ou desencarnado, porque existe diferença na intelectualidade e na moralidade entre os espíritos, né? Independente aqui de estar encarnado ou desencarnado. E é óbvio que cada um só oferece aquilo que tem em si, em termos de conhecimento e moralidade, e dentro da sua capacidade e do seu aspecto cultural. Então, nós podemos ter, por exemplo, como se dizendo mentor de um médium ou de uma casa espírita, um espírito que passou muitas encarnações em determinada cultura, por exemplo, no hinduísmo, no budismo, e por mais que ele seja evoluído e que ele já tenha atingido a segunda ordem, lembrando da escala espírita, ele pode não ter se libertado dessa cultura que ele traz aí de muitas encarnações, como nós citamos, hinduísmo, budismo, judaísmo. Então, o espírito só vai estar 100% puro, 100% liberto, 100% livre de todos os preconceitos e culturas terrestres. E só vai estar plenamente conectado com a lei de Deus quando ele se tornar aquilo que Allan Kardec vai chamar na escala espírita de espírito puro. Até lá,
ou mais ou menos, mas todos nós trazemos, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós trazemos isso que Kardec vai chamar de preconceitos, ou seja, aquilo que nós, traços dessas culturas que nós vivemos durante as encarnações e imperfeições também, que ainda contaminam o nosso comportamento. Então, só o espírito puro pode ser levado ao pé da letra, mas não esquece que quando, por exemplo, Jesus escreve assinando o Espírito de Verdade pelo médium Sr. Rose, não era Jesus usando voz direta para falar e nós ouviríamos, portanto, a voz dele, ou uma voz escolhida por ele, né? Nós estaríamos falando de Jesus escrevendo através de um médium, e no processo de filtragem das ideias, o médium pode errar. Então, até os textos do Espírito de Verdade foram filtrados por Allan Kardec. E pouca gente sabe que muitos textos com a assinatura do Espírito de Verdade, pelo mesmo médium Sr. Rose, foram recusados. Porque Kardec percebeu ali uma falha de ideias, uma incoerência que não é característica de um espírito puro. Então, quando nós estudamos seriamente a obra de Kardec, a gente vai perceber que a coisa muda. Mas vamos voltando aqui para o texto, quando Kardec vai nos dizendo que nessa universalidade, ou seja, nesses espíritos se comunicando em todos os lugares por diferentes médiums, e aí esse critério vai ser discutido um pouco mais à frente, é que reside a força do espiritismo, ou seja, não girar ao redor de uma ideia só, de um pensamento só, de um ser só. Quando eu falo ser, é porque nesse ponto não faz diferença se ele está encarnado ou desencarnado. E também a causa de sua tão rápida propagação, ou seja, os espíritos falaram em diversos lugares, mas mais ou menos as mesmas coisas. Tá? Aquilo que era diferente foi filtrado por Kardec, aquilo que era igual serviu para a formação dos pilares da doutrina espírita. E Kardec prossegue, ó. Enquanto a palavra de um homem, mesmo com o concurso da imprensa, ou seja, mesmo que ele tenha os chamados órgãos de imprensa a favor dele, coisa que Kardec não tinha, mas tudo bem, isso não vem ao caso agora. Levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, principalmente na imprensa daquela época. Hoje seria um pouco mais fácil de propagar por causa da internet, das redes sociais, de um processo democrático, ou seja, todo mundo tem o direito de publicar aquilo que quiser nas suas redes sociais. Então, em termos de espalhar-se pela internet, pelas redes sociais, hoje seria mais fácil. Não quer dizer que as ideias fossem aceitas. Mas vamos lá. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente, isso aqui é muito importante, vai ser falado mais à frente, em todos os recantos do planeta, ou seja, não houve quem fosse privado de receber essas comunicações, proclamando os mesmos princípios. Veja, o pouquinho que diferenciava, Kardec filtrava. São esses princípios revelados repetidamente em inúmeros pontos que formaram o Espiritismo, e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. Veja, a lei de igualdade se fez aí. A chamada intelectualidade, o nível cultural do ser não era um critério para essas revelações. Talvez fosse revelado de uma forma mais simples, mas as ideias eram as mesmas. Então não houve essa segregação. Não, esse aqui está pronto para entender, vamos revelar para ele. Não, aquele lá não dá conta. Não houve isso. Todos receberam revelações. Kardec prossegue. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Ou seja, nós, espíritos imperfeitos, nós temos parcelas muito limitadas da verdade. O que nós chamamos de verdade, na verdade, são opiniões. E quanto mais o ser amadurece, mais ele vai deixando as opiniões de lado e vai focando na busca da verdade. Uma das formas de você e eu crescermos, né, evoluirmos, amadurecermos espiritualmente, é exatamente fazer o movimento contrário, que é o de abandonar as ideias pessoais e buscar a verdade. E quanto mais a gente abandona as ideias pessoais e mais a gente busca a verdade,
mais a gente acaba se decepcionando com a gente mesmo. E talvez a gente chegue a perceber que a gente brigou, a gente ofendeu, a gente virou a cara, a gente fez coisas que não devia e magoou pessoas por aquilo que na época a gente achava que era uma verdade indiscutível. Depois a gente percebeu que era apenas a nossa opinião e que nós defendíamos porque por algum motivo não queríamos naquele momento abrir mão dessas verdades. Então veja que além da questão doutrinária, esse texto tem um fundo moral. Eu tenho um pouco de preocupação quando eu vejo pessoas dizendo como é que eu posso explicar isso? Estudando a doutrina espírita, não para entendê-la, mas para encontrar trechos de texto para comprovar aquilo que eles já acreditam. Quando você comprova apenas aquilo que você já acredita, você não evolui. Evoluir significa desconstruir crenças, valores, objetivos de vida e reconstruí-los de uma forma mais adequada à verdade. Quanto mais adequada? Depende do quanto você evoluiu como espírito imortal. Alguns conseguem, em uma encarnação, dar um passo grande. Outros praticamente não saem do lugar. Talvez cresçam na intelectualidade, mas a moralidade anda muito pouco. Então nós precisamos entender isso, gente. E esse texto que Kardec está nos dizendo aqui, sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Isso aqui é um convite ao estudo de um texto chamado A Escala Espírita, que está no Livro dos Espíritos, do item 100 ao 113. Eu vou até te dar as referências. É o livro 2 ou segunda parte, logo no primeiro capítulo que Kardec chamou de vida espírita. A escala espírita, quando Kardec vai estudar e vai dizer que, primeiro, que a escala espírita é a chave da ciência espírita, de certa forma. Segundo, que o objetivo da escala é exatamente o quê? A gente conseguir entender com que tipo de espírito nós estamos nos relacionando. E há quem diga muitas vezes que esse processo de entender se esses espíritos são tão evoluídos assim ou não, há quem vai dizer que isso é julgamento. Isso nunca foi julgamento, isso é discernimento. A Kardec fazia esse movimento de deixar de lado textos que pouco acrescentavam. De posicionar-se, muitas vezes, dizendo que aquele espírito que dá uma comunicação, e às vezes a comunicação é até citada para ajudar a gente a aprender a fazer análise, vem de um espírito pouco evoluído, portanto, ideias muito terrenas ainda, né? Muito próximas do nosso dia a dia, quando a gente abre mão de buscar a verdade para buscar a satisfação dos nossos sentidos físicos. Então, Kardec fazia esse movimento. Mas vamos voltar para o texto. Que nem a todos é dado penetrar certos mistérios. Veja, os mistérios são... A penetração nesses mistérios é dada de acordo com a sua elevação, com a sua capacidade de lidar com essas informações. Que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, ao seu processo de purificação. Que os espíritos vulgares, ou seja, no nosso nível evolutivo, não sabem mais do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, ou seja, como entre os espíritos, como entre os homens, há presunçosos e sofômanos. E aí eu trouxe o significado, né? Vem de sofomania, que é o hábito de querer passar por sábio, confiança exagerada e extravagante na própria sabedoria, que é a característica daquilo que Allan Kardec vai chamar na escala espírita de pseudo-sábio. Não tem compromisso com a verdade, tem compromisso com a própria vaidade. Em alguns momentos, Kardec vai pegar o pseudo-sábio que defende as próprias ideias e chamá-los de espíritos sistemáticos. Cuidado, estudem esses textos. Que julgam saber o que ignoram. Sistemáticos, acabamos de falar, que tomam por verdades as suas ideias. Veja que Kardec está diferenciando aqui o que é a ideia pessoal de todos nós e o que é a verdade. Mas ele prossegue. Enfim,
que só os espíritos da categoria mais elevada, aquilo que Kardec chama de espíritos puros, primeira ordem, escala espírita, item 112 e 113, os que já estão completamente desmaterializados, ou seja, totalmente desprendidos dos preconceitos da encarnação, das culturas aqui da Terra, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Ó, acabamos de falar. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam, ou seja, não têm escrúpulos, não têm vergonha em tomar nomes que não lhes pertencem para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade. O que significa isso? Ele fala no começo que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, por quê? Porque o ensino moral, a doutrina espírita não traz nenhuma novidade. A moral espírita é pautada na moral do Cristo e tem pelo menos uns 20 trechos na obra de Kardec onde ele deixa isso claro. Dizer que o espiritismo não é cristão é uma ignorância absurda. Então, em termos de moralidade, a doutrina espírita não acrescenta, ela apenas amplia conceitos e faz aplicações práticas, mas a moral do Cristo continua valendo. O que Kardec faz é um processo de desenvolvimento das ideias, tá? Então, ele está se referindo aqui ao ensino das verdades do espírito, não à moralidade, porque a moralidade, o alicerce é de Jesus, a doutrina espírita só ergueu as paredes, mas o alicerce estava pronto. Agora, nós podemos até dizer que no processo das 3 revelações, Moisés participa, né, com esse alicerce. Jesus num segundo momento e Kardec, na verdade, é o espiritismo, né, num terceiro momento. Mas vamos seguindo aqui. O primeiro exame comprobativo é sem contradita o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Ele deixou claro que é sem exceção. Então, os médiuns modernos, né, também têm que ter os seus textos e a sua produção mediúnica analisada. Não há exceções, tá? Mas ele diz que o primeiro exame comprobativo é o da razão. Veja, antes de fazer a análise, né, do coletivo, antes de fazer a filtragem da revelação dos espíritos, é necessário que se passe essas ideias por esse critério que vai ser dito agora e que está grifado. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, uma lógica rigorosa e com dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. Ou seja, aquilo que está sendo produzido hoje não pode rejeitar, não pode desmentir aquilo que já foi construído. Para ter o caráter de revelação, não pode desmentir o que já foi estabelecido. Então, se isso acontecer, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Não interessa. E a gente percebe no nosso movimento uma tendência a endeusamento de espíritos e médiuns. Não, o fulano falou, está falado. Não há exceções para Allan Kardec. E ele prossegue. Deixa eu só voltar o slide para o tamanho maior para a gente poder passar. Incompletos, porém, ficará esse exame, em muitos casos, por efeito da falta das luzes de certas pessoas, ou seja, a falta de um conhecimento que leve àquela lógica rigorosa, porque aqui nós temos que pensar o seguinte, no slide anterior, Kardec falou sobre uma lógica rigorosa. Gente, mas o que é lógico para mim não é lógico para você? Onde é que eu busco isso? Por isso que é necessário não desmentir os dados positivos, concretos, já estabelecidos, porque eles servem de alicerce para a lógica. Lembre-se que se nós não tivermos um alicerce de conhecimento, a lógica se torna relativa. Aquilo que é lógico para mim é sem lógica para você e vice-versa. Então, para que isso tome conotações sérias, é necessário ter esse alicerce de conhecimento. Que alicerce é esse? Os dados positivos já estabelecidos ou já conquistados.
tá? Então, essa falta de luzes aqui, ó, incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por efeito da falta de luzes de certas pessoas, é a falta do conhecimento desse alicerce. Isso tem feito muita falta no nosso movimento, porque muitas ideias discutidas amplamente por palestrantes espíritas não têm fundamento na obra de Kardec. Se eu começar a enumerar aqui, vocês vão ficar bravos comigo. Não tem fundamento na obra de Kardec. E das tendências de não poucas a tomar as suas próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Ou seja, por que eu chamo de verdade um ponto? Porque ele bate com as minhas ideias, como se as minhas ideias fossem parâmetro de verdade, e não são. Ou seja, a nossa arrogância. Caminhando para o final, Kardec diz assim: a concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Então, aquilo que os espíritos trouxeram, cujas ideias concordavam, é a melhor comprovação. Mas essa concordância tem que se dar de acordo com alguns critérios. Atentem para esses critérios agora. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium sozinho, lá isolado, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um mistificador, esse pode lhe dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Então, o próprio médium se engana, por quê? Porque o mesmo espírito, assinando nomes diferentes, responde da mesma forma. Caiu no processo obsessivo. Tampouco garantia alguma existe. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que possa obter por diversos médiums num mesmo centro, num mesmo grupo, porque podem estar todos sob a mesma influência, chama obsessão coletiva. Então não adianta você ter 10, 20, 30 médiums no mesmo centro espírita, porque o mentor da casa, entre aspas, pode ser um mistificador. E pode escrever coisas parecidas, mudando um pouquinho na forma, através de médiums diferentes dentro da mesma casa. E agora, para sintetizar todas as ideias desse texto. Só uma garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam, espontaneamente, veja, sem evocação e sem propor assunto, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, em vários lugares. Por que eu deixei esse texto para o final? Porque ele sintetiza o critério todo. Revelações espontâneas, ou seja, não houve evocação e não se propôs assunto. Grande número de médiuns estranhos uns aos outros, ou seja, o processo obsessivo coletivo não vai valer aqui, não vai pegar aqui. E mais, não tem chance de você ter médium entrando em contato um com o outro, ou você publicar o que você psicografou hoje e o próximo médium que psicografar uma ideia parecida já ter lido a primeira psicografia e estar sugestionado. Na época de Kardec isso não existia. Lá fazer controle universal era fácil. E em vários lugares, para quê? Para que não houvesse problema com relação à obsessão coletiva, né? Que é a obsessão do grupo inteiro, da casa espírita inteira. Eu espero que os amigos do Centro Espírita Discípulos de Jesus, do canal deles, né, lá em Senhor do Bonfim, na Bahia, aqueles que estiverem estudando conosco esse texto nesse vídeo, os amigos que vierem assistir esse estudo no meu canal um pouco depois da publicação no canal dos amigos lá da Bahia, que todos nós estejamos entendendo a seriedade desse texto, dessas ideias, e entendendo também o quanto o movimento espírita tem sido, por desconhecer esses critérios, vítima de mistificações, vítima de espíritos sistemáticos, que têm defendido as próprias ideias, cheias de erro de doutrina, cheia de erro de filosofia, cheio de erro de ciência.
passando por sábios, enganando médiuns, enganando casas espíritas, o quanto nós precisamos ter mais seriedade nesse processo de filtragem do que vem dos espíritos, do que vem dos oradores espíritas, que nós tenhamos mais seriedade, paremos com esse movimento de idolatrar alguém só porque é médium, só porque é palestrante, só porque é do nosso estado, só porque é da nossa região. Não, tudo o que se fala em termos de doutrina espírita tem que ser filtrado. E a base dessa filtragem é o conhecimento da obra de Allan Kardec. Então, que esse nosso vídeo tenha servido nesse sentido, para que a gente possa, juntos, entender a seriedade do assunto e começarmos a pesquisar, estudar e conhecer a verdadeira doutrina espírita. Obrigado pelo convite.